Olá pessoal do Núcleo Espírita Paulo de Tarso, NEPT. Vamos para mais um pedacinho do nosso estudo sobre a mediunidade, o livro dos médiuns. Nós vamos falar hoje sobre as duas principais categorias de médiuns, né? E eu vou dar um foco um pouco maior numa das duas. Nós temos basicamente duas categorias, que são os médiuns de efeitos físicos, aqueles que podem provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e os médiuns de efeitos intelectuais, que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes, né? Na verdade, nós vemos aí que os médiuns, de uma maneira geral, eles se misturam um pouco, mas alguns, a gente, por questão didática, a gente vai dar importância para isso. Então, alguns são mais, vamos dizer assim, mais proeminentes nos efeitos físicos, e é deles que nós vamos falar um pouco hoje, começando pelos médiuns tiptólogos, que são aqueles que têm influências, que recebem, produzem pancadas, ruídos, né, variedade muito comum, que pode ou não ter a intervenção da vontade dos próprios médiuns. Às vezes eles nem sabem que são médiuns e que estão sendo utilizados para que as manifestações ocorram, né? Os médiuns motores são aqueles que produzem movimentos dos corpos inertes. Na época de Kardec isso era muito comum, tanto é que chamou atenção para ele aos efeitos das mesas girantes, né? As mensagens que eram recebidas através das mesas girantes. Isso a gente detalha depois, a gente conversa um pouco melhor na história do Espiritismo. Nós temos nesse grupo de médiuns motores os médiuns de translações ou de suspensões, que são aqueles que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem um ponto de apoio. Entre eles há os que podem elevar-se a si mesmos, né? Eu gosto de lembrar do Daniel Douglas Home, que fazia a levitação, né? E era um médium de magnetismo muito importante, né? São mais ou menos raros, né? De acordo com a amplitude do fenômeno. E nesse caso daqueles que fazem a levitação são muito raros, né? Temos os médiuns de efeitos musicais, que provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem que tenham contato com eles. Esses são muito raros. Temos os médiuns de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, que são tocáveis, né? Visíveis para os assistentes, muito excepcionais, né? Médiuns de transporte, que servem de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. É uma variedade dos médiuns de motores ou de translações. São excepcionalmente raros. E os médiuns noturnos, cujos fenômenos só acontecem na obscuridade, durante a noite. É a seguinte a resposta que o Espírito deu a uma pergunta que foi feita a ele, sobre se podem considerar esses médiuns como constituindo uma variedade. O Espírito da Verdade disse: certamente se pode fazer disso uma especialidade, mas esse fenômeno é devido mais às condições ambientais do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devemos acrescentar que alguns escapam a essa influência no meio e que os médiuns noturnos, em sua maioria, poderiam chegar pelo exercício a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. É pouco numerosa essa espécie de médiuns, e cumpre dizê-lo graças a essa condição, que oferece plena liberdade ao emprego dos truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos, e que os charlatões têm abusado muito da credulidade das pessoas, fazendo-se passar por médiuns a fim de ganharem dinheiro. Então, aproveitando-se dessa modalidade de mediunidade que trabalha no escuro, muitos charlatões, ou charlatães, perdão, eles abusam disso e se utilizam, fazendo de conta que são médiuns, né? São falsos médiuns, na verdade, né? Temos também os médiuns pneumatógrafos, que são aqueles que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro, sobretudo muito fácil de ser imitado por trapaceiros, né? Não sei exatamente a técnica que utilizam, mas isso pode acontecer. Além disso, ainda temos os médiuns curadores, que são aqueles que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela imposição das mãos. Nós vamos falar mais sobre essa faculdade mediúnica no futuro, né? Ela não é essencialmente mediúnica, nós já falamos no outro episódio sobre os médiuns e os magnetizadores, né?
mas tem aquela mistura que nós já citamos. E temos também os médiuns excitadores, pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever a psicografia. Tem uma espécie, na verdade, de um efeito magnético, que no caso de uma mediunidade propriamente dita, porque nada aprova a intervenção do espírito. Então, acho que, na verdade, esses médiuns excitadores, eles trabalham magneticamente, interferindo em favor de outros médiuns e que possam manifestar a sua própria mediunidade. Bom, por hoje a gente para, nós vamos abrir para o próximo capítulo a leitura, o estudo dos médiuns de efeitos intelectuais. Nós vamos falar assim dessa forma um pouco mais simples. E depois, aos poucos, nós vamos falando sobre cada detalhe sobre a mediunidade, tá bom? Muito obrigado, que Deus nos abençoe, conforte os doentes, apoie aqueles que estejam tendo perdas, nos fortaleça a todos em nossa jornada na Terra para seguirmos adiante sempre com confiança e esperança. Que assim seja.